Você já teve a sensação de que o mundo está muito barulhento? Que as notificações do celular tiram um pouco a sua paz? Pois é isso que eu senti ontem e por isso que eu tô aqui hoje. E é sobre isso que eu quero falar com você. E eu reparei um padrão, que geralmente quando eu fico agitado por conta da forma como as coisas, como a vida anda acelerada, geralmente eu saio para caminhar, seja num parque como esse aqui, ou seja na cidade mesmo. Muita gente até estranha quando eu falo às vezes que eu saio para caminhar 25 quilômetros dentro da cidade. Eu procuro não ouvir música enquanto eu caminho, porque enquanto eu caminho, algumas coisas vão clareando na minha mente. E esse acho que é um dos principais propósitos que eu tenho ao caminhar, seja aqui ou seja na cidade. Alguns anos atrás, algumas pessoas começaram a me indicar muito para serviços de marketing digital. Eu já trabalho na área de marketing desde 1998, por conta da pandemia. Muitas empresas ficaram sem saídas, tiveram que baixar as portas. E a saída era o teleatendimento, a saída era a consulta online. Então, esses consultores, eram mais de um, me indicavam quando alguma empresa na área de saúde precisava de um serviço de divulgação. E aí o resultado é que eu tenho dezenas de grupos de Google Ads que eu criava com os meus clientes. E a ironia é que, enquanto eu ajudava esses clientes a aparecerem no Google, quanto mais o tempo passava, mais eu precisava do serviço dessas empresas de saúde, porque a minha saúde mental começou a se deteriorar. Era notificação o tempo inteiro, era reunião o tempo inteiro, eram equipes para gerenciar. Chegou um determinado momento que eu falei, quer saber? Eu vou começar a despedir os meus clientes. É um termo até estranho de dizer, mas é a realidade. Eu comecei a desligar os clientes aos poucos. Vira e mexe, as oportunidades aparecem e eu aprendi uma habilidade nos últimos 4, 5 anos, que é a habilidade de dizer não. Simplesmente, às vezes o cliente me procura, fala, pô Leandro, você está aceitando novos clientes? Você não quer fazer um serviço aqui? Poxa, a primeira pessoa que eu pensei foi você. E eu educadamente agradeço e falo, não tenho condição de atender, não estou afim de atender vários clientes. É óbvio que essa escolha tem um impacto financeiro, principalmente na minha vida. Eu sou casado, tenho 2 filhas, uma de 11 e outra de 5 anos, então eu preciso prover educação, saúde, enfim, moradia, alimentação, tudo para essas 3 mulheres da minha vida aí, né? Então tem um custo essa minha escolha, mas por outro lado tem um benefício muito grande emocional. Eu tenho muito menos dor de cabeça do que eu tinha antes, né? E essa é uma balança que a gente tem que pesar na nossa vida. O dinheiro versus a qualidade de vida no sentido de saúde mental. Eu não estou dizendo para você sair largando o seu serviço, largando nada. A proposta aqui é mostrar através de atos e não só de palavras o que é que eu tenho feito para ter um pouco mais de sanidade mental, se é que a gente pode chamar assim, um pouco mais de saúde mental, ao invés de só trabalhar e acumular dinheiro. Ontem minha filha mais velha estava perguntando quando é que a gente ia acampar, minha filha mais nova fica me perguntando, e as pessoas me perguntam, pô Leandro, você vai pro mato sozinho, você faz trilha sozinho? E tudo isso que eu estou falando sobre desligar as notificações, sobre ter um momento de silêncio, ter um momento com você mesmo, me trouxe clareza sobre uma coisa muito importante. Quando eu comecei esse canal há 1 ano, foi em abril do ano passado, a minha ideia era falar sobre trilhas, não é? Eu participei do movimento escoteiro em 1988, quando eu tinha 10 anos. Era uma atividade que eu gostava muito, que me deixava vulnerável, porque eu gostava muito de jogar futebol também. E enquanto os meus colegas estavam com um meião de futebol, eu estava com o meião do escoteiro, um meião cinza, que eu tinha vergonha até às vezes da roupa.
Então era às vezes motivo até de piada, de zombação dos colegas. Mas hoje muita gente admira o fato de eu ter sido escoteiro. Mas onde eu quero chegar é que eu nunca parei de ir para as trilhas, né? O escoteiro foi o estopim, o movimento escoteiro foi o estopim, e eu não parei mais de ir para as trilhas. Então quando eu comecei o canal, a ideia era falar sobre isso, sobre trilhas. E eu sabia que eu ia encontrar o meu motivo, o meu porquê, o meu propósito no meio do caminho, e não se eu ficasse ali fosforilando ali. Muitas vezes eu saí para caminhar, como eu disse, porque a confusão mental era tamanha que eu não sabia muito bem o que é que eu ia falar. Mas nos últimos meses isso começou a ficar um pouco mais claro, um pouco mais evidente para mim. E é isso que eu quero falar para você. Para falar sobre qual mochila escolher, sobre qual barraca comprar, sobre os aplicativos, enfim, sobre toda essa parte técnica, eu acredito que tem muita gente já na internet falando. Apesar de eu ter conhecimento para falar disso, não é bem isso que eu quero falar. Eu quero falar um pouco mais dessa questão da saúde mental. Eu quero falar um pouco mais de propósito, né, sobre o que é que eu venho fazer aqui. Porque eu acredito que tem muitas pessoas na minha idade ou próxima também, que já passaram dos 40 e que enfrentam desafios como eu enfrento, seja no serviço, seja na família, seja em casa. E é sobre isso que eu quero falar, trazer um pouco mais de propósito. Inclusive o nome do canal, que já passou por algumas mudanças, atualmente era Leandro na Trilha. Eu entendi que o canal não é sobre mim necessariamente, o canal é sobre você que está assistindo aí. Então o nome do canal vai mudar para Trilha com Propósito. Ou seja, é a nova forma como eu estou encarando a produção dos vídeos aqui, de uma forma que eu possa de fato colaborar com quem me assiste, que eu acrescente valor para quem me assiste e que eu mostre com a minha prática, seja através de um vídeo silencioso, seja através até às vezes de um tutorial, como escolher uma mochila. Mas toda vez que eu for gravar um vídeo mais técnico, eu vou falar um pouco sobre isso, sobre vulnerabilidade, sobre estar no meio do ambiente público e ligar a câmera aqui e não tá nem aí para quem tá passando, para quem tá te olhando, que é um desafio para mim. É um desafio. No começo o desafio era olhar aqui para a câmera, falar com você. Então eu até reconheço que alguns vídeos do canal talvez nem fosse eu que estivesse ali. Eu me dispus a gravar os vídeos e aí o que saía é o que tá aí no canal até hoje. Mas é óbvio que eu continuo estudando. Eu quero trazer um conteúdo verdadeiro, autêntico aqui. Algo que eu pratico. Algo que eu realmente dou valor e transfiro valor também para quem está me assistindo. Então, dificilmente eu vou falar sobre o destino em si. Eu vou falar mais sobre o caminho. Sobre o caminho. O lance é o caminho. Por que eu estou nesse caminho? O que eu espero desse caminho? E o que você pode se beneficiar também de eu te inspirar a fazer isso que eu faço. Sei que não é fácil, eu sei que nem todo mundo tem um parque como eu tenho aqui na minha cidade, mas o fato até de eu ter reduzido os clientes de Google Ads, os clientes de marketing, é até para eu ir assim numa segunda, numa terça-feira, ou igual hoje, que é uma sexta-feira, eu dei uma escapada do meu serviço e eu vim aqui. Coisa que eu dificilmente fazia antes, eu tinha que ficar o tempo inteiro no WhatsApp, nas notificações, e isso aí realmente tirou a minha paz. Como é que eu vou encontrar minhas fontes de receita? Isso aí é uma segunda etapa. O lance é que fazer isso aqui, para mim agora, é uma prioridade, é o meu propósito. As formigas aqui me pegando. O meu foco não é a foto perfeita, o meu foco é o propósito. E aí, só para deixar claro, eu não estou aqui para te ensinar, eu estou aqui para caminhar junto. E se você está cansado de tanto barulho, de tanta notificação, talvez esse canal seja para você. Se inscreve, dê o seu comentário, me fala um pouquinho mais sobre você. Vamos continuar a conversa aqui nos comentários. Boas aventuras para você, boas caminhadas. E até o próximo vídeo. Valeu!